Eu nunca imaginei que um dia eu seria a pessoa mais rejeitada dentro da minha própria família. Nunca pensei que entre irmãos e cunhados, eu me tornaria um alvo de desprezo, humilhações e até de sabotagem. E tudo começou com um detalhe cruel, invisível para os outros, mas que corroía minha alma por dentro, a minha incapacidade de engravidar. Tenho uma irmã gêmea. Sim, idênticas. Mas se alguém pensa que isso significa que a gente compartilha as mesmas chances, as mesmas oportunidades e o mesmo amor, está muito enganado. Crescemos juntas, lado a lado, mas em algum momento a vida nos separou numa linha tênue, onde eu me tornei a filha problemática, e ela, a princesa adorada por todos. Minha irmã sempre foi perfeita. Ela conseguiu o emprego que queria, casou com meu irmão, sim, meu próprio irmão, e olha que o destino não facilita, né? E para completar, engravidou quase imediatamente. A minha história, ao contrário, era um sofrimento silencioso. Anos tentando, médicos, exames, tratamentos caros, todas as tentativas falhando. Mas para minha cunhada, tudo isso era motivo de piada. Ela nunca escondeu o desprezo por mim. Para ela, eu era uma inútil, uma fraca, alguém que não merecia sequer estar perto do seu marido, meu irmão, e muito menos da família que eles construíram. Lembro daquele aniversário como se fosse ontem. A casa estava cheia, todos felizes, brindando a vida e as conquistas do meu irmão. Eu me sentei no canto da sala, tentando sorrir, mas sentindo cada palavra dela como um soco no estômago. Ela começou com aquela voz doce, que só ela sabe usar para envenenar. Uá, coitadinha, você ainda não conseguiu engravidar, né? Deve ser difícil ser mulher e não conseguir dar um filho para o marido. Ela riu, alta, com aquela risada cruel que fazia todo mundo olhar para mim, esperando que eu respondesse. Eu não respondi. Engoli o choro. Não era a primeira vez que eu ouvia isso. Não era a primeira vez que minha própria família fazia questão de me lembrar que eu era menos que nada. Minha irmã gêmea ficou em silêncio, mas a expressão no rosto dela era de desprezo, como se eu fosse uma sombra que manchava o brilho dela. Meu irmão desviava o olhar, sem coragem para me defender, preso na teia que minha cunhada tecia. Nos dias que se seguiram, a situação piorou. Minha cunhada não tinha limites. Enviava mensagens sarcásticas, mandava indiretas para todos os grupos de família, fazia piadinhas no WhatsApp onde eu era a falsa mulher. Eu me sentia cada vez mais isolada, como se tivesse me tornado uma intrusa na minha própria casa. Foi quando comecei a notar algo estranho no comportamento do meu irmão. Ele, que antes me procurava para conversar, agora evitava até o meu olhar. Parecia carregado, como se um peso invisível o esmagasse por dentro. Minha cunhada, por sua vez, ficava mais agressiva, sempre que eu tentava perguntar o que estava acontecendo. Foi então que, por acidente, descobri a verdade que ninguém queria me contar. Estava mexendo no celular do meu irmão, tentando entender aquele clima pesado, quando vi uma mensagem no WhatsApp de um médico para ele, com um laudo anexado. O diagnóstico era claro e cruel, estéril. Meu irmão não podia ter filhos. O choque foi tão forte que fiquei paralisada. Por que ninguém me contou? Por que minha família decidiu esconder isso de mim e, pior, me usar como bode expiatório para toda essa vergonha? Minha cunhada sabia disso o tempo todo. Ela sabia que o problema não era comigo, e mesmo assim me humilhava, me espezinhava, fazia questão de destruir minha autoestima, minha sanidade. Para eles, o segredo era mais importante que a minha dignidade. Mas a pior parte estava por vir. Poucas semanas depois dessa descoberta, quase morri. Um acidente grave, que para a polícia não passava de um simples acidente doméstico, mas para mim foi uma tentativa de sabotagem. Alguém mexeu na minha cadeira, quebrou o freio do meu carro, quase me matou. A sensação de traição era avassaladora. Quem poderia querer me ver morta? Por que esse desejo tão intenso de me fazer desaparecer? A resposta estava naquela família que tanto dizia me amar e que, no fundo, só queria manter seus segredos intactos. Minha irmã gêmea, a minha própria irmã, ficou distante. Como se nada daquilo fosse comigo. Como se eu fosse um peso, uma mancha que deveria ser apagada. E eu, caída no chão frio do hospital, prometi a mim mesma que não iria desistir. Que a minha história não terminaria ali, entre a dor e o silêncio. Que eu iria lutar, reconstruir minha vida, expor todas as mentiras, todos os podres que escondiam atrás daqueles sorrisos falsos. Mas eu ainda não sabia o que estava por vir, nem o quão profundo e sombrio seria esse caminho de redenção e vingança. Quando acordei no hospital, o mundo parecia um pesadelo do qual eu não conseguia escapar. A dor latejava no meu corpo, mas o que mais me dilacerava era a sensação de abandono. Meu irmão, que deveria estar ao meu lado, mal sabia o meu nome. Minha cunhada, ela nem se dignou a aparecer. A minha irmã gêmea evitou até a porta do quarto, como se eu fosse uma estranha doente que eles preferiam esquecer. Eu me sentia sufocada em um silêncio gelado, o mesmo silêncio que tinha me envolvido nos últimos meses. Eles deixaram claro que preferiam fingir que nada tinha acontecido, que eu era um peso, uma vergonha, uma ameaça para a imagem perfeita deles. O que eu tinha sido para eles?
Um mero detalhe, uma peça descartável. O ódio que senti naquele momento queimava minhas entranhas, mas ao mesmo tempo, uma força invisível começou a me impulsionar. Não era a força da vítima, não. Era a força de quem foi empurrada para o fundo do poço e agora só tinha uma saída: subir, custasse o que custasse. Minha recuperação foi lenta e dolorosa. Cada passo era uma batalha contra o medo, contra a dor física e principalmente, contra a dúvida que me corroía. Será que eu conseguiria reconstruir minha vida com aquela família podre de mentiras? Mas, mesmo nas sombras mais profundas, a verdade começou a clarear. Eu não era a pessoa fraca e inútil que eles pintavam. Eu era a vítima deles, sim, mas também a guerreira que estava pronta para lutar. E foi assim que comecei a vasculhar cada segredo, cada mentira que eles tentaram esconder de mim. Primeiro, procurei por provas do que eu já sabia: meu irmão era estéril. Mas não só isso. Descobri que por anos minha cunhada manipulava tudo: o dinheiro, as conversas, as relações familiares, para manter o segredo guardado a 7 chaves. Ela era a rainha do teatro, a manipuladora perfeita. Fingia ser doce e compreensiva para a família, mas por trás das cortinas era uma serpente pronta para atacar. Enquanto eu buscava essas informações, comecei a reconectar com pessoas que por vergonha ou medo, haviam se afastado. Amigos antigos, colegas de trabalho, até vizinhos. Todos tinham ouvido falar das brigas e da rejeição, mas ninguém sabia o verdadeiro motivo. Eu não queria apenas expor minha família. Queria provar para mim mesma que eu ainda valia alguma coisa, que eu podia ser mais do que aquela mulher quebrada e humilhada. Foi nesse momento que uma antiga amiga me apresentou a um grupo de apoio para mulheres que enfrentavam infertilidade. Lá, encontrei um refúgio inesperado. Mulheres com histórias de dor semelhantes, que me acolheram sem julgamento e com uma força que me fez sentir viva de novo. Aquelas conversas, aquelas lágrimas compartilhadas, começaram a costurar meus pedaços despedaçados. Eu sentia que estava finalmente construindo um novo alicerce para minha vida. Mas a família? Eles continuavam a jogar suas cartas sujas. Minha cunhada começou a intensificar a campanha contra mim. Mandava mensagens anônimas para meu chefe, espalhava boatos maldosos e até tentou me afastar dos meus poucos amigos. Mas eu já não era a mesma pessoa. Cada ataque só aumentava minha vontade de lutar. Até que um dia, quando menos esperava, recebi uma ligação anônima. Uma voz rouca e tensa me disse uma coisa que me fez congelar na hora: se você não parar de investigar, vai se arrepender. Meu coração disparou. Aquela ameaça era clara: ou eu desistia, ou algo pior me aconteceria. Mas será que eu podia desistir depois de tudo? Depois da tentativa de assassinato? Depois de anos de humilhação? Eu sabia que a única saída era continuar, enfrentar o monstro que minha família tinha se tornado, custasse o que custasse. A pergunta que ficou martelando na minha cabeça era: até onde eles estavam dispostos a ir para manter seus segredos escondidos? As noites não traziam descanso. Meu cérebro era um turbilhão de pensamentos, memórias e medos. Cada sombra no quarto parecia um inimigo, cada barulho, uma ameaça. A ameaça da voz anônima na minha orelha ainda ecoava com força: se você não parar de investigar, vai se arrepender. Mas como parar quando eu mal conseguia respirar de tanta ansiedade? Como desistir da minha verdade, da minha dignidade? Eu não tinha mais ninguém para me apoiar. Minha família estava completamente contra mim, ou no mínimo, ignorando meu sofrimento como se eu fosse invisível. Minha cunhada, aquela mulher que me destruía em cada palavra, estava cada vez mais agressiva. As mensagens, os boatos, as portas fechadas. Tudo isso fazia parte do plano dela para me esmagar. E havia meu irmão que parecia uma sombra de si mesmo, refém da esposa, com olhos vazios que nunca mais me encontravam. Eu precisava descobrir mais. Precisava entender até onde ia aquela teia de mentiras que me sufocava. Foi então que comecei a vasculhar documentos antigos da família, conversas antigas no celular do meu irmão que eu consegui pegar, tudo às escondidas, porque eu não confiava em ninguém. O que eu descobri me deixou em choque. Havia um contrato assinado entre meu irmão e minha cunhada antes do casamento, um acordo frio e cruel, que garantia que a infertilidade dele jamais seria revelada para ninguém, especialmente para mim. Ela tinha planejado tudo para que eu fosse a vítima ideal, a mulher que não podia engravidar, a ovelha negra, a peça que todos podiam usar para esconder a verdade. Mas ela não parou por aí. Descobri que ela havia manipulado médicos, forjado exames, inventado histórias para a família e até para o próprio meu irmão. Ele, em um misto de medo e culpa, parecia ser mais um fantoche na mão dela. Cada palavra que eu lia, cada segredo que eu revelava, era como uma lâmina que cortava fundo na minha alma. Eu me sentia traída em todas as frentes, pela minha irmã, que fingia não ver, pelo meu irmão, que se calava, e pela minha cunhada, que sorria de forma diabólica. A vontade de gritar, de explodir, era enorme, mas eu ainda precisava de provas concretas, algo que ninguém pudesse negar.
Foi então que, depois de semanas de investigação clandestina, encontrei um arquivo escondido no computador do meu irmão, um vídeo. Um vídeo que mostrava uma conversa entre ele e minha cunhada, onde ela falava claramente sobre o plano para me destruir. O choque foi tão grande que eu quase desmaiei. Ali estava a confissão, a prova irrefutável. Mas essa descoberta também me colocou em perigo maior. Alguns dias depois, recebi uma visita inesperada. Um homem, vestido de preto, com um olhar ameaçador, apareceu na minha casa e deixou claro que estava de olho em mim. Ele não falou, só deixou um bilhete. Pare agora ou vai se arrepender para sempre. A polícia foi inútil. Sem provas físicas, sem testemunhas, eles não puderam me ajudar. Eu estava sozinha, perseguida, com minha família contra mim, e minha própria vida em risco. Mas algo dentro de mim se quebrou e ao mesmo tempo se fortaleceu. Eu não podia mais ser a vítima. Eu não podia mais ser aquela que se cala e aceita as injustiças. Eu precisava reagir, e foi então que decidi algo que mudaria tudo. Convoquei uma reunião com um advogado, uma amiga jornalista que confiava, e comecei a preparar minha defesa pública contra eles. Se minha família e minha cunhada achavam que poderiam me destruir, estavam muito enganados. Mas eu sabia que mexer nesse vespeiro poderia ter consequências irreversíveis. Será que eu conseguiria encarar tudo isso? Será que a minha força seria suficiente para derrubar o império de mentiras e crueldade que eles tinham construído? Ou estaria eu cavando minha própria cova? Eu já sabia que mexer com a minha família seria abrir a porta para um inferno pessoal. Mas jamais imaginei o tamanho da tempestade que estava por vir. Logo depois de começar a reunir provas e planejar minha estratégia, as rachaduras começaram a aparecer, e não só na minha vida, mas na dela, na da minha cunhada, e na estabilidade aparentemente imbatível da minha família. Convidei minha amiga jornalista, a única que confiava plenamente, para me ajudar a montar um dossiê com documentos, fotos, prints de conversas, vídeos, tudo que comprovava as mentiras, as manipulações, e principalmente o segredo que eles tanto tentaram esconder, a esterilidade do meu irmão. O plano era simples, mas perigoso. Expor tudo, mostrar para o mundo quanto eu fui humilhada, rejeitada e traída. Na primeira reunião, senti uma mistura de medo e esperança, medo do que poderia acontecer, mas esperança de que aquela seria a minha redenção. Minha cunhada, claro, não ficaria parada. E ela reagiu como uma fera acuada. As ligações começaram, anônimas, ameaçadoras. A sabotagem se intensificou. Meu trabalho sofreu consequências. Pessoas que antes me apoiavam se afastaram, provavelmente sob influência dela. Minha irmã gêmea continua fria, distante, como se eu fosse uma sombra incômoda em sua vida perfeita. Mas o pior aconteceu numa noite em que, voltando para casa, meu carro foi atacado. Alguém furou os pneus e riscou profundamente a lataria, deixando um recado sangrento na porta. Você vai se arrepender. O medo voltou com força, mas a determinação também. Não era mais só sobre mim, era sobre justiça. Sobre mostrar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Enquanto isso, minha cunhada começou a ser desconstruída publicamente. Amigos dela começaram a contar histórias, revelações começaram a aparecer. Não era apenas a questão do meu irmão estéril, ela tinha uma história de manipulação e crueldade muito maior. A mídia começou a se interessar. Minha amiga jornalista estava fazendo um trabalho impecável, e eu sentia que estava, finalmente, colocando as cartas na mesa. Mas o preço era alto. Minha saúde mental começou a despencar. As noites eram longas, o sono fugia, o coração acelerado não me deixava em paz. Por um momento, pensei em desistir. Pensei que talvez fosse melhor voltar para o silêncio, para a sombra onde me esconderam por anos. Mas algo me segurava. Algo dizia que eu não podia recuar. Foi quando, em meio a toda essa tempestade, descobri que meu irmão, que até então parecia um fantasma, finalmente resolveu falar. Ele me procurou numa tarde cinzenta, olhos cheios de remorso e medo. Disse que estava cansado de viver a mentira, cansado do casamento podre, cansado de ver a irmã destruída. Prometeu que iria me ajudar a expor tudo, que não queria mais ser refém daquela mulher que controlava sua vida. Aquilo me deu esperança, mas também trouxe dúvidas. Será que ele realmente estava do meu lado? Ou isso era só mais uma jogada na guerra que nossa família travava? E no meio desse turbilhão, recebi uma notícia que fez o chão sumir sob meus pés. Minha cunhada está planejando algo maior. Algo que pode mudar tudo, para sempre. Eu não sei exatamente o que é ainda, mas sinto que o perigo está mais perto do que nunca. A pergunta que não me deixa dormir é: será que eu vou conseguir sobreviver para contar essa história? Será que minha família vai me enterrar viva, ou eu vou finalmente sair dessa escuridão para a luz? Eu já sabia que mexer com a minha família seria abrir a porta para um inferno pessoal. Mas jamais imaginei o tamanho da tempestade que estava por vir. Logo depois de começar a reunir provas e planejar minha estratégia, as rachaduras começaram a aparecer, e não só na minha vida, mas na dela, na da minha cunhada, e na estabilidade aparentemente imbatível da minha família.
Convidei minha amiga jornalista, a única que confiava plenamente, para me ajudar a montar um dossiê com documentos, fotos, prints de conversas, vídeos, tudo que comprovava as mentiras, as manipulações, e principalmente o segredo que eles tanto tentaram esconder, a esterilidade do meu irmão. O plano era simples, mas perigoso. Expor tudo, mostrar para o mundo quanto eu fui humilhada, rejeitada e traída. Na primeira reunião, senti uma mistura de medo e esperança, medo do que poderia acontecer, mas esperança de que aquela seria a minha redenção. Minha cunhada, claro, não ficaria parada. E ela reagiu como uma fera acuada. As ligações começaram, anônimas, ameaçadoras. A sabotagem se intensificou. Meu trabalho sofreu consequências. Pessoas que antes me apoiavam se afastaram, provavelmente sob influência dela. Minha irmã gêmea continua fria, distante, como se eu fosse uma sombra incômoda em sua vida perfeita. Mas o pior aconteceu numa noite em que, voltando para casa, meu carro foi atacado. Alguém furou os pneus e riscou profundamente a lataria, deixando um recado sangrento na porta. Você vai se arrepender. O medo voltou com força, mas a determinação também. Não era mais só sobre mim, era sobre justiça. Sobre mostrar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Enquanto isso, minha cunhada começou a ser desconstruída publicamente. Amigos dela começaram a contar histórias, revelações começaram a aparecer. Não era apenas a questão do meu irmão estéril, ela tinha uma história de manipulação e crueldade muito maior. A mídia começou a se interessar. Minha amiga jornalista estava fazendo um trabalho impecável, e eu sentia que estava, finalmente, colocando as cartas na mesa. Mas o preço era alto. Minha saúde mental começou a despencar. As noites eram longas, o sono fugia, o coração acelerado não me deixava em paz. Por um momento, pensei em desistir. Pensei que talvez fosse melhor voltar para o silêncio, para a sombra onde me esconderam por anos. Mas algo me segurava. Algo dizia que eu não podia recuar. Foi quando, em meio a toda essa tempestade, descobri que meu irmão, que até então parecia um fantasma, finalmente resolveu falar. Ele me procurou numa tarde cinzenta, olhos cheios de remorso e medo. Disse que estava cansado de viver a mentira, cansado do casamento podre, cansado de ver a irmã destruída. Prometeu que iria me ajudar a expor tudo, que não queria mais ser refém daquela mulher que controlava sua vida. Aquilo me deu esperança, mas também trouxe dúvidas. Será que ele realmente estava do meu lado? Ou isso era só mais uma jogada na guerra que nossa família travava? E no meio desse turbilhão, recebi uma notícia que fez o chão sumir sob meus pés. Minha cunhada está planejando algo maior, algo que pode mudar tudo, para sempre. Eu não sei exatamente o que é ainda, mas sinto que o perigo está mais perto do que nunca. A pergunta que não me deixa dormir é: será que eu vou conseguir sobreviver para contar essa história? Será que minha família vai me enterrar viva? Ou eu vou finalmente sair dessa escuridão para a luz? Nos últimos meses, minha vida virou um campo de batalha. A sensação constante de estar sendo observada, perseguida, manipulada, era um fardo quase insuportável. Eu sentia o peso dos olhares desconfiados, das palavras que se escondiam atrás de sorrisos falsos, do silêncio ensurdecedor dos que antes diziam ser minha família. Cada passo que eu dava para reconstruir minha história parecia despertar a ira daqueles que tinham tudo a perder. Minha cunhada, em especial, estava disposta a tudo para me calar. Ela usava a influência que tinha na família e na comunidade para espalhar mentiras sobre mim, tentando manchar minha reputação. Pessoas que um dia foram minhas amigas agora me evitavam como se eu fosse uma ameaça contagiosa. Mas não eram só as pessoas que me atacavam. A sensação de estar sendo vigiada, as ligações anônimas, as mensagens ameaçadoras, começaram a corroer minha sanidade. Eu me perguntava todas as noites, até onde eles vão? Será que realmente querem minha morte? E a resposta parecia estar cada vez mais próxima. Em uma dessas noites intermináveis, recebi uma mensagem no meu celular que me congelou a espinha. Era uma foto da porta da minha casa, a minha casa, com a mensagem: você sabe que não pode escapar. Foi o estupim. A partir dali, nada mais seria igual. A mídia começou a se interessar pela minha história. Minha amiga jornalista publicou um primeiro artigo, sutil, mas cheio de verdades. A repercussão foi enorme. Pessoas começaram a me procurar, mulheres que passaram por situações semelhantes, familiares que sentiram o peso da mentira. Mas, junto com o apoio, vieram as consequências. Minha cunhada fez questão de se mostrar ainda mais agressiva. Ela tinha uma rede de influências que eu jamais poderia imaginar, e usava tudo isso para tentar me destruir. Eu perdi oportunidades no trabalho, fui alvo de fofocas e preconceito, e até fui ameaçada fisicamente. Foi quando meu irmão finalmente rompeu o silêncio. Ele me procurou, arrependido, pedindo perdão por ter ficado calado por tanto tempo. Confessou que sempre teve medo da esposa, que ela era controladora e perigosa. Disse que estava disposto a colaborar comigo, a contar a verdade para todos. Mas eu não sabia se podia confiar nele.
Ele estava preso naquela prisão de mentiras há anos, e não sabia se conseguiria romper de vez. O que eu sabia era que a guerra estava apenas começando, e que minha cunhada tinha planos sombrios, planos que poderiam destruir não só a mim, mas a todos nós. Será que eu conseguiria sobreviver? Será que a justiça venceria? Ou a escuridão tomaria conta para sempre? Chegou o dia em que a máscara caiu. A fachada de perfeição que minha família, e especialmente minha cunhada, construíram por anos desmoronou diante dos olhos de todos. Foi depois de meses de luta, de medo, de noite sem dormir, que a verdade finalmente veio à tona. Meu irmão decidiu abrir o jogo. Em uma entrevista exclusiva com a jornalista amiga, ele contou tudo: a infertilidade que esconderam, o sofrimento que ele e eu passamos, as mentiras, as manipulações cruéis da minha cunhada. Foi um golpe devastador para eles. Para minha cunhada, um golpe mortal. A reação da família foi de choque, mas também de vergonha. Minha irmã gêmea, que tanto me ignorou, finalmente teve que encarar que por anos, me rejeitou injustamente. No meio daquele turbilhão, senti uma calma estranha me invadir. Era o peso da verdade, finalmente libertando minhas costas. Claro que as feridas ainda doíam, como poderiam não doer? Mas eu sabia que o pior já tinha passado. Minha cunhada tentou reagir, tentou minimizar tudo, mas ninguém acreditava mais nela. Suas tentativas desesperadas só a afundaram mais. No fim, minha família teve que se reestruturar. Meu irmão se separou dela, buscando reconstruir sua vida longe das mentiras. E eu me reconectei comigo mesma. Passei a frequentar aquele grupo de apoio que me acolheu desde o começo, encontrei força nas minhas cicatrizes, e percebi que ser mãe não era o único caminho para ser feliz. Aprendi que minha vida valia mais do que a aprovação de quem quer que fosse. E que, acima de tudo, eu merecia respeito, amor e verdade. Hoje, olho para trás e vejo o quanto cresci. A dor que me consumia virou combustível para minha reconstrução. Ainda existem feridas abertas, e talvez sempre existam. Mas eu sei que posso enfrentar qualquer tempestade. Essa história não é só minha. É a história de tantas mulheres que foram caladas, humilhadas, rejeitadas. Se você está passando por algo parecido, saiba que a luz pode surgir mesmo nos momentos mais escuros. Eu sobrevivi. E se eu conseguir, você também pode.